Quem é que nunca ouviu a fé cura? Uhum. E isto tem muita veracidade nesta frase, não é? Fé é algo que é, à partida, repudiado por algumas pessoas por estar ligado a uma religião. Mas fé não tem necessariamente que estar relacionado não tem necessariamente uma conotação religiosa, ok? Fé é um pensamento e é aquilo que nós aceitamos como verdadeiro. Seja lá o que for, é aquilo que nós aceitamos como verdadeiro, cada um de nós. E é daqui que é tão importante você analisar as suas crenças, aquilo em que você acredita verdadeiramente com o seu coração. Porque aquilo que você acredita é aquilo que vai expressar-se na sua vida, vai influenciar os resultados que você vai obter na sua vida. Portanto, analise e coloque o filtro. Habitue-se a caçar os pensamentos mais destrutivos, mais negativos, mais derrotistas, antes de os deixar entrar na sua mente, está bem? Não vamos poluir o nosso subconsciente, vamos fazer aqui uma limpeza. Encontramos inúmeros e interessantíssimos relatos de curas pela fé, relatos científicos, livros escritos por médicos que realizaram experiências e através do poder da sugestão, unicamente através do poder da sugestão, conseguiram mudanças não só comportamentais nos seus pacientes, mas também estruturais, mudanças no próprio corpo. Portanto, vejam bem o poder que nós temos dentro de nós, este poder que é, à partida, rejeitado, não é? Não há explicação, são as curas milagrosas. É porque um determinado sítio tem este poder, ou uma determinada pessoa, não tem. Este poder está no subconsciente, está naquilo que nós acreditamos que é possível ou não. Assim funcionam também os placebos, não é? Se eu acreditar que aquele comprimido vai funcionar, provavelmente vai funcionar, porque eu acreditei. E pode ser um comprimido de açúcar ou de farinha, mas esse poder, essa fé, é que fez com que funcionasse. Portanto, não precisamos de ir mais longe. Temos esse exemplo tão simples e tão ilustrativo desse poder que temos dentro de nós, não é? Como dizia Joseph Murphy, a nossa casa do tesouro está aqui. Não está no exterior, não está no mundo material, está no nosso mundo interno. Portanto, o nosso tesouro é o subconsciente, não é? Mas nós não o tratamos como um tesouro, como uma casa do tesouro, nós tratamos o subconsciente inúmeras vezes como uma lixeira, não é? Nós colocamos todo o tipo de lixo mental lá para dentro e depois ficamos surpreendidos porque a nossa vida não corre como nós merecíamos que corresse, não é? Nós somos boas pessoas, nós merecíamos melhor. Mas a vida não nos dá aquilo que nós merecemos, dá-nos aquilo que nós achamos que merecemos. Portanto, preste atenção a essas ideias que você está a imprimir constantemente, a colocar constantemente no seu subconsciente. O seu subconsciente não dorme, não tem pausas, não descansa. Por isso, alimente bem este terreno. Tenha atenção às sementinhas que coloca lá, ok? É com o consciente que nós mandamos ideias para o subconsciente e é daí que vêm os resultados para a nossa vida. Portanto, ideias destrutivas, derrotistas, negativas, vamos filtrá-las antes que elas proliferem, está bem, na nossa mente. Estas ideias de cura são a expressão deste princípio universal da autocura que nós rejeitamos, ou seja, este princípio da autopreservação que todos nós temos, não é?
Nós aceitamos que o oxigênio é para as pessoas boas e para as pessoas más, portanto, não é, a pessoa má não fica sem respirar, não, a pessoa má respira da mesma maneira, porque o oxigênio está cá para todos, a gravidade está cá para todos, a pessoa má não sai a voar pelo ar. Portanto, este princípio de autopreservação, este princípio de cura, também existe para todos nós. O que acontece é que uns conseguem compreendê-lo e usar o subconsciente de uma forma consciente e outros não. Ou porque não persistem o suficiente ou porque não acreditam simplesmente que isto também é para todos. Ok? Portanto, o que funciona aqui é transformarmos as nossas ideias de medo e de dúvida em ideias de esperança, em acreditarmos que somos capazes, que conseguimos. Como dizia Joseph Murphy, nós psicólogos e os médicos não curamos, nós ajudamos a pessoa a encontrar a cura, não é? Temos os métodos, acompanhamos a pessoa, ajudamos a pessoa, mas não curamos, porque esse princípio de cura está cá dentro, está bem? É uma ideia a preservar, não é? Você consegue aquilo que você acredita que consegue. Portanto, a medicina deve trabalhar a par com este nosso poder, não é? Nós não devemos rejeitar as ajudas, as técnicas, mas devemos trabalhar lado a lado, ok? É muito, muito, muito importante aprendermos a usar este poder que nós temos, ok? Portanto, pense sobre isso, procure estes relatos interessantíssimos das chamadas curas milagrosas, que são extremamente interessantes e com certeza vão deixá-lo a pensar sobre si próprio e aprender a ver as coisas com outros olhos. Escolha aquilo que você realmente quer e comece a alimentar estas ideias, principalmente antes de dormir. Não se deite com pensamentos de não posso, ou não consigo, ou não sou capaz. Tenha cuidado de mudar este discurso, de imprimir algo mais positivo, porque é sobre isso que o seu subconsciente vai trabalhar durante a noite, está bem? Dê-lhe ideias nutritivas, positivas e que vão ao encontro daquilo que você realmente deseja, ok? Então, eu deixo com esta perguntinha. Em que é que você realmente acredita a respeito de si próprio e daquilo que o rodeia? Portanto, que crenças é que estão mesmo enraizadas? Pense sobre elas e se vir que são negativas, que não estão a funcionar a seu favor, dê-lhes a volta. Mude-as para algo mais construtivo. Está bem? Alimente-se sempre com algo nutritivo. Está bem? Comece a usar conscientemente o seu subconsciente. Está bem? Faça escolhas felizes. Até breve.